E nós estamos de volta aqui com o programa Mais Saúde. E dá tempo de você ligar aqui pra gente, fazer a sua pergunta. Hoje para a nutricionista Laís Miller. Ela está respondendo tudo sobre alimentação saudável. E já nós temos mais perguntas aqui para você, Laís. Da Maria do Carmo, do centro da cidade. Ela fala o seguinte: eu tomo muito leite de soja, de caixinha e o suco também. Existe alguma contraindicação? Não, não tem contraindicação. Porém, a gente tem que prestar um pouco de atenção no tipo de alimento que essas duas bebidas são. Então, por exemplo, o suco de soja, ele não tem a proteína da soja, que é o que está relacionado com aqueles benefícios de flavonoide, de ajudar a prevenir sintomas de menopausa e tal. Então, o suco de soja, ele não tem essa propriedade, tá? O leite de soja, sim, ele já tem a proteína da soja que está associada a todos esses benefícios que a gente escuta hoje nas reportagens. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque o leite de soja, ele não tem cálcio, naturalmente. Hoje a gente tem uma marca que começaram a adicionar o cálcio ao leite de soja, mas a gente não sabe como que é a biodisponibilidade direito desse cálcio, se a gente vai absorver completamente. Então, o ideal seria você inserir o leite de soja na alimentação, porém não substituir ele pelo leite de vaca, tá? Quer dizer, não substituir o leite de vaca pelo leite de soja. Então, procura manter os laticínios regularmente na alimentação, porque inclusive o cálcio que tem nesses laticínios, além de ajudar a prevenir doença óssea, osteoporose, ele vai ajudar no emagrecimento e na redução da gordura abdominal. Então, procura manter um consumo de 2 a 3 porções de laticínios todos os dias, magros, e pode acrescentar o leite de soja uma vez ao dia, se a pessoa for gostar desse leite de soja. Quem não gosta de tomar um leite, por exemplo, pode ter os derivados, os queijos, iogurte, pode queijo, substituir. pode, sem problema nenhum. Outro, porém, seria a partir do suco de soja. Tome-se cuidado, porque ele tem açúcar. Então, assim, para que pessoa que está querendo controlar peso, ele não é indicado, ou você opta pelo light, ou você não toma o suco de soja, tá? Por causa do açúcar. Falando em açúcar, a Heloísa, do centro da cidade, ela quer saber se podemos retirar o açúcar da alimentação. Sim, pode-se tirar completamente o açúcar da alimentação, tá? O doce, ninguém precisa de doce, nem o hipoglicêmico, como eu citei anteriormente, tá? O açúcar que o corpo precisa, por exemplo, o cérebro, ele só funciona à base de glicose, que é um açúcar. Então, se tem baixa glicose no sangue, que é o que caracteriza a hipoglicemia, o cérebro, ele para de funcionar. Então, é onde as pessoas desmaiam, começam a ficar zonzas, aqueles sintomas. Porém, esse açúcar que mantém a nossa glicemia equilibrada, a gente obtém de frutas, a gente obtém de pão, a gente obtém do arroz, das massas em geral. Então, o açúcar do doce, o corpo ele não precisa, pelo contrário. Esse açúcar do doce, que entra muito rápido na circulação, ele aumenta o risco para você ter diabetes, ele pode te dar um monte de problema, e principalmente gordura abdominal. Que as mulheres odeiam, né? Não gostam mesmo. Vamos para uma próxima questão aqui, é da Solange, do bairro Jatobá. Ela fala o seguinte: no café da manhã, tomar vitamina de frutas pode engordar? Depende. Então, se for uma vitamina feita com leite desnatado, sem açúcar ou com adoçante e frutas, não tem problema nenhum. É um alimento excelente. Você pode tomar todos os dias de manhã acompanhada com carboidrato. Então, ou uma fatia de pão, ou um pãozinho francês sem miolo, umas bolachinhas, ou acrescentar aveia nessa vitamina e você toma só a vitamina. Então, você põe um copo de leite, põe 2 ou 3 frutas no liquidificador, coloca umas 2 ou 3 colheres de aveia ou 2 colheres dessa ração humana que a gente citou e toma um copão, entendeu? Sustenta, é super nutritivo, não tem problema nenhum e não vai engordar, pelo contrário. E tem mais uma questão que chegou pra gente, falando sobre ração humana. Olha só, é da Karen, do bairro Filomena. Comecei a tomar a ração humana, mas me deu diarreia. Tomo uma colher de manhã e uma à noite. Por que será que isso aconteceu? Provavelmente o teu intestino ele é mais sensível. A ração humana, ela tem uma quantidade de gordura que vai lubrificar teu intestino, então isso pode favorecer o teu intestino a funcionar com uma frequência maior. E tem uma quantidade grande de fibra, que também vai auxiliar no funcionamento do intestino. A diarreia, a gente caracteriza ela como diarreia quando a pessoa tem
mais do que 3 episódios de fezes líquidas seguidas. Então, às vezes você observa uma mudança nas tuas fezes, deixando ela mais pastosa, mas isso não caracteriza a diarreia, caracteriza umas fezes um pouco mais amolecidas. Mas isso é bom porque o funcionamento intestinal ele fica mais rápido, então isso favorece até você no emagrecimento. Agora, se está tendo fezes líquidas, mais do que 3, é bom você suspender o suplemento. Acabou de chegar mais uma questão aqui, vê se está certo, Laís. Olha, do Nelson, do Jardim América. Quem tem hipotiroidismo não pode ingerir nada à base de soja? Ele quer saber se isso é verdade. Não tem nada relacionado a respeito de soja piorar o trabalho da tireoide. Então, pode ingerir. Pode ingerir. Certo. Então, para a gente finalizar somente esse terceiro bloco, acredito que faz uma diferença enorme no dia a dia, na digestão, mastigar muito bem os alimentos, não é mesmo? Com certeza. Porque a gente tem, primeiro, a gente vai facilitar o processo digestivo dos alimentos. E outra coisa, o nosso cérebro ele tem um centro chamado de centro de saciedade. Então, ele responde a alguns hormônios relacionados à nossa alimentação e é ele que vai controlar a nossa fome e a nossa saciedade. Então, o que acontece? Quando você ingere determinado alimento, ou você está com fome, por exemplo, é meio-dia, estou com fome, é hora de almoçar. Então, o teu corpo ele já começa a liberar algumas sensações que vão te dar o estímulo da fome. Daí você vai procurar um alimento para comer. Vai fazer aquela refeição, vai se alimentar. Esse alimento, chegando numa parte do intestino, ele vai liberar uma outra substância que vai para o cérebro, passando a informação para você de que você começou a comer. A partir desse momento, o cérebro processa essa informação e te manda um outro sinal de que pode parar de comer, tá? Que é o sinal de saciedade. Só que toda essa troca de sinais leva cerca de 15 ou 20 minutos, independente da quantidade de comida que você ingeriu. Então, se você mastiga bem, come com calma, descansa o garfo no prato, conversa, faz uma refeição bem tranquila, quando der 15, 20 minutos, você vai ter ainda comida no prato, tá? E você vai estar completamente satisfeita. Agora, se você come sem prestar atenção e mastigando e já fazendo outro prato, sem mastigar, o que acontece? Deu 5 minutos, você já comeu uma pratada e ainda está com fome. Por quê? Porque o corpo ainda não processou que você começou a comer. Então, você fazendo as refeições com calma, mastigando bem, vai favorecer você a controlar o teu peso e até emagrecer. Ótimo. Ótima dica essa. Bem, o Mais Saúde vai agora para mais um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para fazer o sorteio dos brindes aqui do Mais Saúde, a última parte do programa. Não saia daí que a gente volta já.